Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. E no episódio de hoje vamos falar sobre infraestrutura e mobilidade urbana no Rio de Janeiro, explorando os desafios e oportunidades para o transporte público e o desenvolvimento regional. E para essa conversa, recebemos mais uma vez Isaac Overney, economista e gerente de infraestrutura da Firjan, a fim de debatermos possíveis soluções para o desenvolvimento do transporte e da logística, contribuindo para um Rio mais eficiente e competitivo. Isaac, muito obrigado por participar mais uma vez aqui com a gente do nosso podcast. É sempre um prazer conversar com você, é, falar um pouco sobre as similaridades dos problemas que nós enfrentamos. A gente na questão do transporte de passageiros, você com um problema aí muito sério, que é a questão do transporte de carga. A gente que vê aqui no Rio de Janeiro algumas empresas querendo abandonar aqui a nossa cidade por conta das questões da violência, da insegurança, e a mobilidade sofre muito com tudo isso. Então, é muito bom a gente poder conversar aqui mais uma vez. Agradeço aí a você por ter aceito o nosso convite. Paulo, obrigado. Eu que agradeço, na verdade, para nós aqui da Federação é um prazer a gente estar podendo dialogar de uma forma técnica, acho que encontrar essas similaridades, né? Entender que as dores que o setor industrial tem são relacionadas, tem muita relação com as dores que o setor de transporte tem e as soluções também, elas são conjuntas, né? Não tem como a gente pensar de forma individualizada se a gente vive nesse mesmo território aqui, na mesma cidade, a gente tem caminhos a seguir em conjunto. Para nós é um prazer estar aqui novamente. Então, tá bom. Então vamos lá, porque a gente estava conversando antes, né? O podcast tem que ser uma coisa dinâmica para as pessoas ouvirem e não abandonarem no meio da gravação. É Então vamos verdade. lá. Para começar, então, Isaac, como é que a Firjan enxerga o papel dos transportes, tanto o transporte público como o transporte de cargas, no desenvolvimento da mobilidade urbana e o impacto econômico disso para o estado do Rio de Janeiro? Como é que vocês enxergam isso? Olha, para nós, assim, a questão do transporte ela é uma questão fundamental. Não tem como haver crescimento econômico, crescimento de produtividade se a gente não tiver transporte de qualidade. Isso tanto em relação ao transporte de carga, que é muito o core, assim, né? O núcleo da atuação da federação. Quando a gente pensa em indústria, a gente pensa em transporte de carga, né? De Sim, uma primeira instância. É lógico que isso é um tema prioritário, mas o transporte de passageiros para nós também é fundamental. Por quê? Porque a gente também transporta o trabalhador da indústria, de uma certa sim, maneira. Então, quando a gente tem um sistema de transporte, de mobilidade urbana que é eficiente, esse trabalhador da indústria ele chega no seu trabalho no horário que lhe é conveniente, chega descansado, ele é mais produtivo, ele consegue voltar para casa e aproveitar da sua família ali no horário adequado. Tudo isso tem consequências na produtividade. Isso é sim. fato. Então, assim, não há desenvolvimento econômico sem um sistema de transporte que seja eficiente, né? E a questão de mobilidade urbana também tem um impacto direto no transporte de carga, na medida em que se eu tenho uma cidade completamente congestionada, ninguém vai andar. Não anda o ônibus, não anda o carro, não anda o caminhão, não anda. Você pode adotar qualquer veículo de transporte de carga que for. Eu tenho um caminhão menor, eu ando agora tem muito transporte que é feito com moto. Ok, nada disso vai andar se a gente não tiver um sistema de mobilidade que seja eficiente e eficiente para todos aqueles que o utilizam, né? Não basta ser eficiente para a carga, porque pensar numa solução que é eficiente só para carga é impossível, porque se eu não pensar no passageiro, não pensar no transporte, na mobilidade ativa, de uma certa forma, nas ciclovias, enfim, se esse sistema não for bem pensado, congregando esses interesses de todos os atores, a gente não vai conseguir sair do lugar, literalmente. Então, acho que essa é a importância do tema, por isso que a gente, como Federação de Indústrias, dedica bastante energia em Sim. discutir mobilidade, em discutir logística, porque sem isso não basta não adianta ter o melhor processo produtivo, não adianta ter o profissional mais capacitado
você começa a perder competitividade intrinsecamente porque, de fato, o cara não consegue chegar no seu local de trabalho, a carga não consegue sair, o insumo não chega. Isso é um problema para todos. Não, sem dúvida. Então, pensando nisso, em 2023, a gente já conversou aqui no podcast sobre isso. A gente está completando quase 2 anos aí do nosso bate-papo. E o Rio Ônibus continua, da parte dele aqui, buscando soluções para garantir um transporte público mais eficiente, mas a gente esbarra muito na questão da infraestrutura viária, que é um grande desafio. Para vocês aí, quais são os principais gargalos urbanos que impactam não só a circulação dos ônibus, mas também a dos veículos de transporte de cargas? E tem alguma solução que você acha aí que a gente possa ver mais no curto prazo para a gente poder adotar? Olha, primeiro, eu acho que é importante a gente notar que a questão da mobilidade, a questão do transporte, é uma questão urgente e que ela não vai ser resolvida com improviso. Eu estava ouvindo estava numa reunião ontem sobre segurança pública e Sim, uma frase que me marcou foi: olha, segurança pública não se faz com improviso, se faz com planejamento. Eu achei aquela frase muito interessante e eu acho que ela é diretamente aplicável no setor de transporte. Mobilidade urbana, política de transporte não se faz com improviso. Ou seja, vamos criar aqui um mecanismo novo, sem planejamento a gente não vai conseguir avançar. Isso é fato. Tem uma pesquisa recente da Movit que saiu agora, deve ter um mês mais ou menos, que diz o seguinte, que na região metropolitana do Rio de Janeiro, as pessoas passaram, em média, ano passado, 58 minutos por dia no trânsito. 40% das viagens na região metropolitana do Rio levam mais de uma hora. sim, Então, isso são indicadores que demonstram que existe uma questão a ser resolvida e que o transporte de massa ele é o caminho. Né? Um outro dado que me deixou bastante preocupado foi uma pesquisa feita se eu não me engano, pelo metrô de São Paulo, uma pesquisa de origem e destino sim. na cidade de São Paulo, que revelou que as viagens por aplicativos ocorreram em número maior do que a demanda pelo Sim. transporte público. Isso me chamou bastante a atenção também, porque e olha que São Paulo tem um investimento em transporte público muito maior, não tem como comparar com o Rio de Janeiro. E sei lá que eles têm grandes investimentos, o metrô está sempre inaugurando linhas novas, tem o aeromóvel, agora tem tudo isso funcionando, e o transporte individual superou o transporte público no número de Exatamente. deslocamentos. Isso é um dado extremamente preocupante, porque isso versa sobre o Estado tem investido recursos, né, as empresas privadas que operam esse serviço têm investido recursos e o passageiro simplesmente tem adotado soluções individuais. Isso coloca em risco o equilíbrio econômico-financeiro dessas concessões, sejam elas quais forem, né, porque por mais que agora no transporte rodoviário municipal a gente tenha evoluído para um modelo que não é exclusivamente financiado por tarifa, o que, na Sim, minha opinião, é um avanço importantíssimo, sem dúvida. mas ele ainda depende bastante de tarifa. Então, quando eu tenho o indivíduo saindo do transporte público e buscando soluções individuais, isso é algo que precisa acender um alerta aqui. Enfim, existem outras questões que vão na linha desse ponto. Agora, que medidas a gente pode adotar para mudar essa trajetória? Acho que uma delas é a questão do planejamento. Como eu falei, a gente não pode continuar vivendo de espasmos, de ações pontuais. Não se faz transporte público eficiente com improviso. E existem, nesse aspecto, tem alguns detalhes que eu acho que são importantes. Primeiro, a questão da integração tarifária. Sim, Então, a gente tem no município do Rio, na região metropolitana, uma dificuldade hoje de integração. Hoje, a gente lida com, por exemplo, dois bilhetes de transporte. sim, Isso é uma dificuldade do ponto de vista operacional. A gente aqui, como federação, teve algumas conversas com a Secretaria Municipal de Transporte para tentar entender como é que vai funcionar a dinâmica, por exemplo, de um indivíduo que vem de Niterói, pega uma barca, depois ele tem que pegar um VLT, vai pegar um ônibus, que cartão ele bate primeiro, que cartão bate depois, quanto que a empresa deposita no Vale Transporte A, Vale Transporte B. Isso é uma dificuldade operacional. Óbvio que a gente está num momento de transição, mas acho que isso denota uma dificuldade e a gente precisa caminhar para uma integração, para uma melhoria de processos e de integração tarifária também. sim, Tá? Isso, de fato, é, auxilia para que o indivíduo deixe de definir o seu trajeto por apenas custo, que hoje é um ponto relevante. Então, ele
O indivíduo hoje sai de casa, ele vai pensar, pô, se eu pegar 2 ônibus, eu vou pagar X reais, se eu pegar um Uber moto, eu vou pagar X reais, se eu fizer isso, eu vou pegar. Então, a gente precisa trabalhar para que o custo da adoção do transporte público, que é seja menor, seja mais atrativo. E que esse transporte público seja eficiente, ou seja, que eu tenha previsibilidade, que eu vou pegar um ônibus tal hora, eu vou pegar um transporte tal hora e vou chegar tal hora em determinado lugar naquilo que eu pretendo alcançar. Então, esse é um ponto importante, essa questão da coordenação, tanto em nível municipal, mas eu denoto ainda em nível metropolitano, né? A gente tem Não há uma como região tratar o metropolitana. Rio de Janeiro sem considerar a região metropolitana. Exatamente, exatamente. É uma cidade só, uma urbe só. Exatamente. O Não nível de existem deslocamento. fronteiras. É perfeito isso, porque assim, o nível de pessoas que saem, por exemplo, da Baixada Fluminense em direção à capital, é um nível importantíssimo. E esses indivíduos estão usando o transporte intermunicipal, depois eles vão usar o transporte municipal. Sim. Então, se não houver integração e previsibilidade, a gente vai continuar repetindo problemas que a gente já vem colocando. Né? Outra questão que é fundamental, a gente não tem como fugir, é a questão de infraestrutura. Né? Só que esse é um ponto que é importante, porque assim, é óbvio que existe a necessidade de expansão, de expansão viária na cidade, expansão de, de, de vias de acesso, principalmente na região metropolitana. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, um dos pleitos que a gente tem aqui na região é a expansão da Via Light. Porque a Via Light hoje ela liga, ela não liga, não se conecta a nenhuma artéria logística, Sim. né? Nenhuma artéria de mobilidade. Então eu preciso expandi-la para chegar na Dutra, para chegar na Avenida Brasil, para dar outras opções ali de mobilidade. Isso é importante. Agora, expandir infraestrutura sem planejamento, também não adianta. Se todo mundo continuar se deslocando no mesmo horário para o mesmo local, eu posso ter uma via quadruplicada, 15 faixas por sentido, Não vai e vou continuar funcionar. com essa via saturada. Então, esse planejamento não é só da infraestrutura, mas também do modelo de transporte, né? Todo mundo já deve ter visto aquela imagem de Los Angeles na hora do rush, que tem aquela avenida com 5 faixas de rolamento por sentido, toda engarrafada. E se Exatamente. você for olhar aquela foto com atenção, são só carros. Só carros e com uma pessoa dentro. Exatamente. Então, isso é um ponto que é importante. Sim. Não basta eu ter uma infraestrutura viária expandida, de excelente qualidade. Se eu não tiver planejamento de transporte, deslocar as pessoas para o transporte de massa, que é o mais eficiente, isso por qualquer aspecto, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de Não, logística sem de dúvida. transporte, a gente vai continuar tendo problemas. Então, esse é um ponto importante, na verdade, trazendo esses diferentes modais para dentro das suas características. Né? O transporte por ônibus, por exemplo, ele é o transporte da última milha. Ele é o É um transporte que faz transporte a ponta a ponta. complementar. Ele no Rio de Exatamente. Janeiro, ele acabou sendo o principal meio de transporte porque não houve o investimento necessário no transporte de massa como trem, como o metrô. Então, ônibus, essa região aqui, onde fica o Rio Ônibus, da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, você vê, é atendido por ônibus. O metrô chegou, tem o BRT hoje, que é um sistema já diferenciado, mas que já chegou só há 10 anos. A grande expansão da Barra da Tijuca e do Recreio foi feita com ônibus. E o metrô chegou até o Jardim Oceânico, ele não veio ainda para o resto. Então, você tem que integrar o ônibus com o BRT para integrar com o metrô é uma complicação. E a gente vê empresas aqui em Jacarepaguá porque o transporte de carga, tanto a chegada dos insumos quanto a saída, eles não têm como passar, são gargalos ali para a produção. Então, algumas empresas aqui de Jacarepaguá estão saindo da região, Sim, estão indo para o interior de São Paulo, para outros estados, porque ter uma infraestrutura adequada, tem previsibilidade da hora da chegada do insumo, não tem a questão da insegurança, da violência que nós temos aqui. A gente vê que hoje um grande custo dos laboratórios que ficam aqui em Jacarepaguá é a escolta dos caminhões com medicamentos que vão para todo o país, mas que para sair de Jacarepaguá da Avenida Brasil tem que ter uma segurança, tem que ter seguro, eleva muito o custo, né, de entrega dos materiais. É é- exatamente. complicado. Esse é um ponto que você levantou, Paulo, que eu acho que é um ponto também de curto prazo e que a gente precisa enfrentar e falar sobre ele em qualquer aspecto, que é a questão da segurança pública. Não existe planejamento de infraestrutura, de transporte, se não tiver
segurança pública de qualidade. Esse é um ponto. Eu recebi um dado até que é da própria Rio Ônibus mesmo, que me deixou bastante abismado, que é a gente até vê nas imagens, né, quando a gente vê operações, aí determinada comunidade você tem lá um ônibus atravessado, aí um ônibus foi incendiado por conta de uma manifestação XYZ. Se a gente olha que a gente teve 24 de fevereiro de 24, na janeiro de 25, nove ônibus incendiados, 2.276 ônibus vandalizados, mais 220, quase 230 linhas foram desviadas, né, ônibus sequestrados. Tudo isso impacta na qualidade do transporte, no custo desse transporte, Sim, porque, obviamente, esse ônibus que é vandalizado, ele precisa ser substituído, mas quem paga esse custo? sim, No fundo, somos todos nós. E isso também acaba afastando os indivíduos daquele modelo de transporte, porque assim, qual é a segurança que ele tem que ele vai subir no ônibus e que não vai ser esse ônibus não vai ser o alvo daquela vez. Como o exemplo que a Firjan fica aqui no centro da cidade, a gente tem uma série de linhas executivas, por exemplo, que fazem trajeto para Barra da Tijuca, trajeto para a Zona Jacarepaguá, Oeste, enfim. a Zona Norte, para todo Isso. lado. É, e eu já ouvi relatos de conhecidos que pararam de utilizar porque esses ônibus estavam sendo visados para assaltos, né? Se o Sim, cara, esse ônibus executivo entra na Avenida Brasil, ele para num ponto aí, quer dizer, então esse aspecto de segurança pública, ele é um aspecto muito sensível no setor de transporte. E ele tem um impacto direto naquele dado que a gente estava conversando, né? Na opção pelo transporte individual, isso também é um aspecto, essa questão violência, ela também impacta bastante nessa escolha. E isso acaba retroalimentando esse sistema, né? Então a gente tem um congestionamento maior, porque as pessoas estão escolhendo soluções individuais, aquilo que elas se sentem mais sim, seguras para fazer. E isso acaba alimentando mais violência, alimentando, enfim, e vai retroalimentando esse ciclo, o que é nocivo. Então, um ponto, se eu fosse escolher um ponto aqui, como de curto prazo, em que a gente precisa avançar na questão para melhoria do transporte hoje, é a questão de segurança pública. Isso é fato, tanto para o transporte de carga, o exemplo que você deu da farmacêutica é notório e isso vale para outros setores também. sim. É importante na questão do transporte de carga, mas também é fundamental na questão do transporte de passageiros, porque o passageiro tem escolhido outras soluções também por conta da questão de segurança pública. Então, as outras soluções, a gente vê muito, foi o caso de São Paulo na pesquisa, a gente comentou aqui, a questão dos veículos de aplicativos e da a proliferação de motoboy, de mototáxi pela cidade. E eu te digo, não tem um dia que eu venha da minha casa para o trabalho, ou que saia do trabalho de volta para casa ou para outro compromisso, que eu não vejo uma motocicleta caída, uma ambulância do Corpo de Bombeiros e tudo. Isso acaba impactando a mobilidade como um todo, porque o que era para ser uma solução para entrega de uma encomenda rápida para uma viagem, que era já uma solução para fugir dos problemas de mobilidade, acaba impactando negativamente muito mais a própria mobilidade. Então, tem episódios aqui, por exemplo, a Estrada dos Bandeirantes aqui próxima, cai uma moto, não sai a produção das empresas, não passa o transporte público, os carros de passeio vão desviando para lá e para cá, dão o seu jeito, mas o resto fica preso no engarrafamento. Como é que vocês enxergam isso? E, em contrapartida, para o meio político, que deveria regulamentar e reprimir esse tipo de coisa, tem sempre aquele, mas as pessoas estão desempregadas, precisam trabalhar em alguma coisa. Então, o aplicativo solucionou muito essa questão do desemprego. O cara está desempregado, anda com a sua moto, anda com o seu carro, trabalha para um aplicativo desses, mas acaba prejudicando, de certa forma, a mobilidade, prejudica a economia, fecha as empresas e tem menos emprego ainda. Então, como é que vocês Eu, estão enxergando isso? não, acho que esse é o ponto, né? A questão do retroalimentar esse ciclo, né? Lógico que o transporte por aplicativo não é o principal responsável, mas ele contribui negativamente nesse aspecto. Eu sempre gosto de citar uma história pessoal que eu tenho, que eu vivi na época da pandemia, que eu tenho um amigo que trabalha ainda com venda de motocicletas, né? Tem uma concessionária, vende motocicleta. E eu lembro que na época da pandemia, a gente, comércio trabalhando em horário irregular, muitas vezes fechando e tal, eu fui conversar com ele, falei, ei, como é que você tá, cara? Como é que tá o teu trabalho? Tá vendo? Ele falou, Isaac,
Eu nunca vendi tanta moto na vida quanto na pandemia, cara. Tô batendo recorde, tem fila de espera, tô com 3 meses para entregar moto. Porra, nunca ganhei tanto dinheiro como agora. E aquilo me chamou a atenção, quer dizer, nunca se vendeu tanta moto, porque, obviamente, naquela questão de emergência sanitária, as pessoas buscaram uma solução individualizada, né? Sim, Então eu vou correr menos risco, eu vou andar de moto, né? É. E isso tem uma consequência direta, né? Saiu uma pesquisa agora no Globo, se eu não me engano foi do Corpo de Bombeiros, que 3 em cada 4 acidentes de trânsito na cidade do Rio de Janeiro envolvem motos. sim, Que aquilo que a gente, como usuário da cidade, percebe é o que está retratado aqui, né? E um acidente que envolva uma moto, ele tem uma consequência grave, né? Porque por mais leve que seja, esse indivíduo cai no asfalto, ele se machuca, existe a necessidade de remoção muitas vezes. Então você interrompe uma via por conta de uma questão de acidente de motocicleta. É óbvio que esses diferentes modais têm seu propósito, são importantes, mas a gente precisa de fato enxergar essa questão como de ordem pública, né? Como uma, uma questão que precisa ser alvo de política pública. sim, Assim como é a questão do aplicativo, né? Eles são uma opção importante, acho que vieram para contribuir de uma certa maneira, mas existe a necessidade de tratamento equânime, na minha visão, em sim, que se eu tenho setores que trabalham com transporte e que são regulamentados, por que outros setores que também trabalham com transporte não serão regulamentados, né? Será que não é necessidade hoje haver uma limitação do número de veículos que trabalham com transporte de passageiro por aplicativo, sim, aplicativo? sim, Entendo que sim, né? Se a gente, por experiência aqui empírica, né? Se a gente vai na rua em determinados horários, vê uma rua congestionada, se a gente olha, muito provavelmente ali, grande parte dos veículos tem lá um sinalzinho escrito Uber ou 99, eu tenho um... Sim, a, a, a experiência empírica, aí não são dados, né? Não é uma pesquisa consumada, mas a prática talvez demonstre que existe um número aqui de trabalhadores de transporte aplicativo que talvez a cidade hoje não suporte, e isso gera consequências. E uma consequência importante é aquilo que a gente estava comentando ontem, né? Comentando ontem não, comentando há pouco. São Paulo já percebe, quer dizer, eu tenho um investimento massivo, bilionário na expansão do sistema de transporte, seja por metrô, seja na renovação de frota de ônibus sim, e tudo mais. Só que aí eu olho para o dado e vejo que o transporte individual supera o transporte no modal público, né, transporte público. Isso é um problema. Então, assim, e que precisa ser enfrentado com política pública. E a questão não é proibir ou permitir, mas como é que eu faço para que esse passageiro que na pandemia em especial, né, saiu, deixou o transporte público e até o momento não retornou com o mesmo vigor, como é que eu faço para que ele retorne? Um dos aspectos é, obviamente, o incremento de qualidade. sim, Mas sim, existem outros aspectos que são importantes e talvez a regulação desse modelo, desse transporte por aplicativo seja algo que seja necessária a discussão. Porque, de fato, tem causado consequências à cidade em termos de congestionamento, em termos de número de acidentes, essa questão agora do transporte de passageiros por moto, né, sim. que é o vulgarmente chamado aqui de Uber Moto, né? Bermoto. Ele traz consequências, né? Um acidente de um indivíduo com garupa, enfim, qual é a consequência disso? Por que esse indivíduo hoje deixou de utilizar o transporte público e está buscando uma solução individual para longas distâncias, para média e longas distâncias? Isso é algo que a gente precisa avaliar como sociedade e entender se esse é o caminho que a gente quer seguir. Eu entendo que não é o melhor, porque, Sim, como você bem colocou, isso causa congestionamento, isso causa queda de receita no sistema de transporte como um todo. Então, como é que depois eu vou cobrar investimentos se eu não tenho o retorno desse passageiro também dessa forma? Então, esse é um ponto importantíssimo. Eu acho que é uma questão que a municipalidade, que a região metropolitana, que nós, como sociedade, precisamos estar atentos, precisamos de fato discutir. É lógico que a questão econômica, né, deslocou muitos trabalhadores para o transporte por aplicativos, isso é uma realidade, mas existe, como você bem colocou no início, né, a gente não pode deixar que um movimento crie consequências negativas, né? A gente precisa trabalhar para que essas consequências negativas sejam mitigadas, para que todo mundo possa usufruir do melhor impacto econômico, de fato. bom, Isaac, acho que
a pauta aqui que a gente se propôs a conversar com você está preenchida. Eu tinha mais uma pergunta aqui, mas acho que você já respondeu agora na tua última fala. A gente sabe que a FI já tem trabalhado bastante quando a gente falou dessa discussão, né? Tem que se sentar o poder público, os empresários, a sociedade civil organizada, e a FIJAN representa muito bem aí as indústrias do Rio de Janeiro, a própria associação comercial, a academia também, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Eu sempre falo, as soluções existem, mas é preciso uma discussão muito ampla de todos os atores envolvidos, de toda a sociedade, para definir, é, além de que mobilidade que a gente quer, que cidade que a gente quer, com que tipo de mobilidade, com que atores, e tudo isso tem um custo. Quem vai pagar essa conta no final? Então, eu acho que é necessário a gente realmente ter uma conversa sempre a nível metropolitano, aí sem muitas diferenças e divergências políticas que devem ser administradas em prol do bem comum, que eu não posso torcer para o município vizinho dar errado, porque eu, é, é, eu, eu tenho uma perspectiva eleitoral, de repente, que prejudica aqui esse grande entendimento que se faz necessário. É uma coisa que eu vejo em São Paulo. Há uma sucessão, o governo do PT, o governo do PSDB, depois do PSD, mas as políticas públicas de transporte, de ocupação urbana são mantidas. Então, existem os interesses políticos, mas o interesse da cidade tem prevalecido muitas vezes. Alguma posição mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mas a cidade vai funcionando. E a gente, às vezes, no Rio vê que não há essa conversa a nível metropolitano que deveria haver. E eu acho que a pergunta que eu ia te fazer, a última, é se você deixaria uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes. Tem jeito, a gente vai conseguir melhorar. A gente está sempre se reunindo aí, discutindo em vários fóruns e tudo. Agora estou criando um grupo de trabalho para ver a questão da, da violência no transporte coletivo. Tem uma participação da Firjan, da Associação Comercial também nisso. Tem jeito? Você acredita que a gente vai conseguir chegar numa solução? Só para a gente encerrar aqui. Não, tem jeito. A gente tem que trabalhar nesse sentido. Na verdade, acho que o que você colocou, Paulo, é perfeito. O que a gente defende como instituição, em termos de política pública, a gente precisa ter políticas que sejam de Estado e Sim. não de governo. Essa é uma expressão que é comumente utilizada, mas Mas ela é que é muito muito pertinente. profunda. É muito pertinente, assim, eu preciso olhar para o planejamento de transportes e entender que ele é mais do que 4 anos de horizonte, mais do que 8 anos. Ele é algo que é perene. É óbvio que ajustes precisam ser feitos, é preciso haver flexibilidade, mas eu não atraio investimentos, eu não atraio boas empresas, bons Exatamente. investidores, o próprio público de volta para o transporte público, se eu não tiver planejamento, um horizonte maior. E Sim, esse planejamento precisa ser maduro, no sentido de, olha, qual é o custo? Nós, como sociedade, vamos pagar esse custo de que forma? Vai ser por tarifa? Vai ser por subsídio? Vai ser por pedágio urbano? Vai ser por. sim, E quais são as soluções que o mundo tem adotado? E isso é uma discussão que é urgente, porque assim, nós somos a segunda maior economia do país. Nós temos uma região metropolitana, o estado tem 17 milhões de pessoas, a região metropolitana tem 13, sim, em 22 municípios. Então, existe uma necessidade importante, que não é só do transporte. Né? Um ponto que você colocou bem, que é o que a gente também trabalha muito, é a questão do planejamento urbano. Quer dizer, não adianta eu ter o melhor sistema de transporte do mundo se o indivíduo mora em Seropédica e trabalha na capital. sim. A não ser que eu tenha um teletransporte, esse indivíduo vai levar pelo menos 1 hora e meia, 2 horas Se o no ponto trânsito para ir e estiver para bom, quando voltar. você falou agora da pesquisa aqui no Rio de Janeiro, a média é de 58 minutos, olha, quem consegue 58 minutos está feliz. Tá bem. Está muito bem. Pô, Exatamente. parabéns para ele, porque olha, eu moro em Exatamente. Vargem Grande e trabalho na Barra da Tijuca, que era uma distância em termos de tempo, há 3 anos atrás, de 20 minutos. Hoje demora 1 hora, É por cada isso. deslocamento. Então é realmente complicado. É isso. Mas, deixando um recado final, assim, nós acreditamos no Rio de Janeiro. Eu acho que o setor privado aqui, as indústrias acreditam no Rio. A gente tem nossas dificuldades, a gente tem caminhos a superar, mas existem boas instituições, como é a Associação Comercial, como é o Rio Ônibus também, que fazem esse trabalho de fato, discutir, de fato, trazer as questões com maturidade, Sim, de uma forma perene, olhando para um horizonte maior do que
o eleitoral, sem demérito à questão, mas a gente precisa de fato evoluir nisso, de fato tratar a mobilidade, o transporte, com a importância que ele tem no desenvolvimento econômico. Não haverá desenvolvimento econômico com improvisos, com espasmos no setor de transporte, sem um planejamento que seja perene, que seja coordenado, né? Levando em conta as diferenças políticas, os viés, a flexibilidade que é necessária, mas é preciso seguir um caminho de melhoria da qualidade de vida da população. E somos todos nós, né? No final das contas. Isso aí. Então, Isaac, mais uma vez, em meu nome da nossa diretoria aqui, do nosso presidente João Gouveia, agradeço aí pela tua participação no nosso podcast. O prazer foi meu, muito obrigado. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez então a Isaac Overney, gerente de infraestrutura da Firjan, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.